Olá pessoal, que bom que está aqui com vocês na nossa terceira videoaula. Bom, a gente já conversou um pouco aqui, né, sobre tantos assuntos, né, tantas informações acontecendo ao mesmo tempo. É claro que daria um curso inteiro de 3 meses com encontros uma vez por semana para entender a complexidade de cada assunto. Mas, como eu falei para vocês, aqui é um panorama geral, né? Dá sim um leque inteiro, possibilidades de olhar e mirar para onde atuar, né? É, Nesta videoaula eu quero falar um pouco mais sobre editais e também falar um pouco sobre temporadas, sobre festivais, sobre comercialização do teatro, né? Com leis de incentivo ou sem leis de incentivo, com patrocínio ou sem patrocínio. Vamos lá, vamos por tópicos então. Bom, eu vou falar um pouco sobre editais. O edital, ele é um jeito, digamos assim, de tentar ser mais democrático, né, numa sociedade. Ou seja, alguns editais eles convidam pessoas de saberes, né, pessoas que têm uma trajetória no teatro, para selecionar os projetos. Vou pegar um exemplo aqui do PROAC. O PROAC é um edital do Estado de São Paulo, né, de fomento a vários segmentos, né, que vai de circo, de música, periferias, enfim, vou falar sobre esse segmento que é o teatro, que é o nosso segmento que a gente está conversando aqui. Então, ele é um edital criado para fomentar o setor cultural. No caso do teatro, quem escolhe esses projetos? São pessoas com conhecimento sobre o teatro, né? Uma banca de pessoas, normalmente formada entre 5 e 6 pessoas, que leem os projetos, separam aqueles projetos que parecem ser os mais interessantes, né? Pelo menos naquele momento, e conversam, dão notas, né? E selecionam aqueles que têm alguma relevância, né? Todos os projetos com certeza são relevantes, mas enfim, tem que ser escolhidos e aquela banca acaba conversando entre elas e discutindo, e eu falo que é um pouco mais democrático porque é um grupo de pessoas que tentam aí selecionar aqueles projetos mais aptos. Claro, é sempre pouco recursos e muitos projetos. Infelizmente, ainda não tem a capacidade de fomentar, né, a grande maioria dos projetos. Óbvio, tem sim projetos muito picaretas, com certeza, e inclusive eu conheço muitas pessoas que fazem qualquer coisa mesmo, né? Mas não, tem muitos projetos bons que não são contemplados. O Teatro do Osso, eu mesmo já escrevi, nossa, tantos projetos, mas tantos projetos, e para ser contemplado é muito difícil. Assim. Tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, não aguento mais escrever projeto e receber não. Mas é um dos caminhos. Então temos o PROAC ICMS, temos a Lei de Incentivo Fiscal. Na cidade de São Paulo, né, no município de São Paulo, tem fomento ao teatro, né, a lei de fomento ao teatro, tem também o Zé Renato. Bom, esses daí, o Fomento e o Zé Renato, são específicos da cidade de São Paulo para fomentar companhias, grupos de teatro coletivos das cidades de São Paulo. Então, só quem é constituído na cidade de São Paulo pode acessar. Já o PROAC ICMS, que também fazem parte do mesmo pacote, né, e as leis de incentivos fiscais, ela já é um outro local. Já o PROAC ICMS é no mesmo pacote, é da esfera estadual, do Estado de São Paulo, e as leis de incentivo fiscal, ela é nacional, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses editais. Vou começar então falando sobre o PROAC e o PROAC ICMS. O PROAC, como eu já falei um pouco atrás, ele, ele é uma lei de incentivo que ele serve para fomentar a cultura no estado de São Paulo, né? Então ele serve também no município, se você é do município de São Caetano, se você é do ABC, né, ou se é da região metropolitana, Diadema, enfim.
você pode se inscrever, se você tem um grupo, um coletivo, e lá tem várias categorias, desde grupos já constituídos já há alguns anos, né, como também para quem está começando, quem está iniciando, né, os iniciantes, então, ou até mesmo quem ainda é estudante, que também cabe nesse leque. Então, o PROAC ele serve para fomentar a cultura, né, no estado de São Paulo, então fique atento nos editais que são lançados. O PROAC ICMS ele é um pouco diferente. Ele é um pouquinho, assim, digamos, complexo. Por quê? Porque o PROAC ICMS, você escreve um projeto, manda para a Secretaria, né, do Estado de Cultura, né, e aí eles te dão um tipo de certificado de carimbo de qual você pode captar. O que é captar? É assim, você tem um ok da Secretaria e aí você vai captar. A captação é você justamente para empresas e falar assim, ó, nós temos aprovados o PROAC ICMS. Você gostaria de patrocinar o nosso projeto? No caso, o nosso espetáculo de teatro? A empresa, ela pode patrocinar da seguinte forma, né? Através de renúncia fiscal. Ou seja, uma empresa que paga imposto de renda, digamos assim, vamos dar um exemplo lá, o Posto Ipiranga, paga por ano 10 milhões de reais por ano de imposto de renda, né? Ela pode pegar 6% desse valor, que é 600 mil reais, e usar nas leis de incentivo. Ou seja, ela pode pegar e patrocinar uma companhia de teatro, um projeto cultural, né? Ele tem 600 mil reais por ano para patrocinar. Então esse dinheiro, em vez de ele pagar de imposto, ele vai utilizar como incentivo para alguma companhia de teatro, alguma produção de teatro, etc. Ou pode ser música, pode ser qualquer coisa ligada a artes. Tá bom? Então funciona mais ou menos isso a questão do PROAC ICMS. É claro, para acessar essas empresas são dificílimos, é muito difícil, mas é bom entender que existe esse recurso. Atualmente, esse ano, isso daí está paralisado, né? Mas bem possível que a partir do ano que vem tudo volte normal e é possível utilizar esse recurso. Esse recurso é muito específico. Como eu te falei, não existe essa banca do PROAC, que o grupo não. É direto à empresa. A empresa fala assim, ó, queremos este ou não queremos. Para furar a empresa e conseguir chegar até lá, o grupo de marketing é dificílimo, não é fácil. É um lugar que eu não trabalhei muito, não fui atrás para conseguir através da lei de incentivo, mas tem muita gente que trabalha assim. Existem os captadores, que são as pessoas, as empresas, que já têm um leque de empresas, digamos assim, Bradesco, estou falando das empresas grandes que vêm mais na cabeça, mas também tem empresas pequenas e desconhecidas que pagam bastante impostos e conseguem, assim, patrocinar. Então, esses captadores já têm esse leque de empresas, já têm os contatos. Então, você fala assim, eu tenho esse projeto, vocês querem captar para mim? A empresa vai lá e vai nesses contatos que já tem e apresenta o projeto. Claro, se a empresa decidir patrocinar, os captadores ficam com uma porcentagem do projeto, normalmente em torno de 20, 25%. Sim, é bastante. Bom, então o PROAC ICMS funciona dessa maneira. Então falei sobre o PROAC, tem o PROAC ICMS, agora eu vou para leis de incentivo fiscal, que é mais ou menos parecido com o PROAC ICMS, só que em âmbito nacional. Ela é popularmente falada como Lei Rouanet, né? Mas como teve um grupo de pessoas que demonizou a Lei Rouanet, então agora eles chamam mais de Lei de Incentivo Fiscal, que funciona bem parecido, só que em esfera nacional. Então, para você conseguir o carimbo de que você está apto para captar, você vai e manda seu projeto para a Secretaria Especial de Cultura, né? Sim, lá em Brasília. Né? Então, claro, você vai ver como funciona isso, dar os seus Googles e ver como mandar, para onde mandar, etc. Qual é o período do ano que se manda e tudo mais. E quem vai autorizar isso vai ser a Secretaria Especial de Cultura. Então, recebeu o carimbo,
você vai captar e no mesmo formato, só que no âmbito nacional. Então pode ser empresas de fora do estado de São Paulo, né, e etc. Pode ser projetos que você vai executar em outros lugares do Brasil, norte, nordeste, sul, centro-oeste, pode ser qualquer lugar do Brasil, é um projeto mais em âmbito nacional e tudo mais. Né? Então é bem parecido mesmo com o PROAC CMS. E é aquela coisa, né? Quem vai dar o patrocínio vai ser a empresa, né? Então, o que a empresa que entende tanto do seu produto, do seu serviço, vai entender de cultura? Num geral, eles estão mais interessados em associar, isso é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Eles estão mais interessados em associar a marca deles com algum artista de renome, etc. Mas sim, também tem empresas muito boas e que têm uma consciência social expandida, de ação em lugares que a cultura precisa chegar, alcançar, né? Então, empresas conscientes e bem bacanas. Bom, então temos essas duas, né? Falei PROAC, PROAC CMS, agora leis de incentivo fiscal, e vou falar também um pouco sobre Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo e o Zé Renato. São editais da cidade de São Paulo. Se você tem uma companhia que ela atua em São Paulo, você pode se inscrever. E aí a mesma coisa, o mesmo esquema. Lançam editais, normalmente 2 vezes por ano, né? Aí um monte de gente, um monte de grupo, companhia se inscreve e você pode mandar o seu também, sua companhia, se fazer parte da cidade de São Paulo. E tem que ter um mínimo de 3 anos de atividade também, né? Então, se vocês não têm uma companhia, vocês podem começar a constituir a companhia agora, né? E assim, daqui 3 anos, fazer parte também desse edital. E aí funciona bem parecido. Uma banca de selecionadores vão ler os projetos, discutir em mesa, vão colocar as notas, vão discutir em mesa e assim avaliar aquelas que serão contempladas. Pessoal, agora um negócio muito sério. Existe esse panorama geral que eu estou falando sobre os editais. O Teatro do Osso escreveu, eu perdi a conta de quantos projetos a gente escreveu. E eu sei falar quantos que a gente foi contemplados. Foram muito poucos projetos contemplados, mas a gente ainda assim foi contemplados com alguns. Bom, fomos contemplados por um Zé Renato em 2017, um Fomento em 2019, fomos contemplados com a Caixa Econômica Federal, esses 3. Então, muita força e resiliência para todos nós conseguirmos escrever muitos projetos e também comemorar quando não for contemplado, porque é sempre um aprendizado, um passo por vez. E mesmo assim, às vezes a gente não foi contemplado, mas nosso projeto estava lá, os avaliadores, as bancas viram, leram o nosso projeto, às vezes não foi contemplado, mas ficou na pessoa que avaliou entendido que era um bom projeto, ou não, mas normalmente é um bom projeto se você está com dedicação para escrever um bom projeto. E aí, quem sabe, no futuro, essa mesma pessoa pode ler e vai falar assim, nossa, aquele projeto era tão bom, não foi contemplado, agora esse projeto também é tão bom, de repente ele vai lá e vai dar uma nota um pouquinho melhor. Lembrando que existem as condições humanas, nós somos humanos, né? Então é sempre bom estar insistindo, porque aí sim pode ser que mais para frente não for contemplado nessa, mas na outra pode ser contemplado. Num panorama geral, essas são os editais que eu queria apresentar para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive, e eu estou tendo desde 2018, que é participar de uma produção não patrocinada, que consegue sustentar e viajar o Brasil inteiro apresentando e se pagando através de bilheteria. Sim, é super raro isso acontecer. É bem raro. Sem patrocínio, isso é bem raro. E eu participo dessa produção já faz aí 3 anos, um pouquinho mais, e tem ajudado muito para pagar minhas contas. Ou seja, tenho o Teatro do Osso, tenho esta produção e tem mais um monte de outras atividadezinhas que eu participo, né? Que assim vou pegando caixa aqui, outro ali e conseguindo um montante ao longo do mês, ao longo do ano para pagar as contas e com muita força e resiliência manter no mercado de trabalho.
tá bom? Vou falar um pouquinho dessa produção. É um espetáculo que chama O Vendedor de Sonhos. Ele é baseado num livro do Augusto Cury, um best-seller, né, que leva o mesmo nome, O Vendedor de Sonhos. Tem até o filme O Vendedor de Sonhos também, protagonizado pelo Dan Stuba. E, enfim, é um produto comercialmente muito divulgado. É o livro que mais vendeu do Augusto Cury. O Augusto Cury foi o cara que mais vendeu o livro no Brasil. Se não foi o cara, foi um dos caras. Mais de 50 milhões de livros vendidos no Brasil. Então, ele é muito popularizado, né, na grande massa. E com isso, este espetáculo consegue ter uma rotatividade de bilheteria possível para estar na estrada, sem patrocínio e rodando o Brasil inteiro. Bom, se quiser saber mais, dá um Google aí e vocês vão saber um pouco mais sobre esse espetáculo. Vou falar como eu entrei nesse espetáculo. Eu disse para vocês que eu faço várias coisinhas também para me manter no mercado de trabalho, manter trabalhando e etc. Uma delas é teatro empresa. Então, teatro empresa, não vou entrar muito aqui nesse assunto, mas ele basicamente a empresa ela precisa treinar os seus funcionários, eles usam de forma lúdica atores, atrizes fazendo cena e assim passando informação sobre segurança de trabalho, né? Ou às vezes sobre algumas informações mais específicas que eles passam sobre educação, no caso educação sexual, prevenção de DST e etc. Então eles contratam atores e assim, né? Às vezes aparecem esses trabalhos, eu faço e assim entra um cachê e assim eu consigo pagar minhas contas utilizando a ferramenta do teatro para trabalhar, né? Num desses trabalhos, eu encontrei um cara que já tinha trabalhado, né? O Marcos, um grande amigo hoje em dia. Mas naquele caso, eu tinha conhecido ele, encontrado ele num trabalho, assim, trabalhamos alguns dias juntos, né? Ele tinha assistido, por curiosidade, ele tinha assistido o Canto para Rinocerontes e Homens anos antes, né? Então, nos encontramos, você fez aquela peça, eu falei, fiz aquela peça. E, enfim, ficamos colegas e tudo mais, e aí encontrei ele depois de um tempo nesse trabalho, né? Então, ele estava dizendo que ele ia produzir, tinha sido convidado para fazer essa peça, para produzir essa peça e tal, e ele estava montando o elenco. Aí, uma das atrizes que estava lá, que tinha acabado de conhecer ele, falou: me convida! Eu olhei aquilo e falei: me convida, Marcão! E aí, por fim, ele falou assim: vamos lá, vamos fazer essa peça então, todo mundo junto. A gente foi, na hora, não botei muita fé que ia rolar, né? Porque não sabia se isso ia acontecer mesmo, mas era real. E 2 semanas seguintes, 2 semanas depois, eu estava lá ensaiando essa peça. E mais um mês depois estava estreando essa peça, né? E foi a primeira peça do Augusto Cury, né? A primeira produção criada pela empresa que estava produzindo, não era uma empresa com experiência em teatro, tinha experiência com música, lá em Porto Alegre, né? No sul do Brasil, né? Então a gente iniciou aí esse momento, né? Bom, e assim aconteceu que eu entrei nesse espetáculo, né? Mas o que eu quero também deixar bem explícito aqui é que às vezes a oportunidade parece onde você menos espera, né? Por exemplo, se aquela outra atriz não tivesse falado, me convida, talvez eu não teria falado também, me convida, e ele não teria me convidado. Então, às vezes é interessante ficar ligado, porque às vezes a oportunidade aparece onde você realmente menos espera. Então, falar um pouquinho sobre essa comercialização sem o patrocínio, né? O vendedor de sonhos, ela só consegue se autobancar, pagar toda a produção, pagar todos os profissionais envolvidos, porque ela tem um grande nome por detrás, né? Ou seja, que é o Augusto Cury, que é um espetáculo teatral em cima de um livro, o livro que mais foi vendido dele, um livro que mais foi vendido no Brasil e no mundo, né? Então, tendo esse grande nome por detrás, o público se interessa, porque o público já conhece o livro, muitos já conhecem o filme, então por que não assistir ao espetáculo? Então, ter um grande nome por detrás é importante. Nós, como jovens artistas, né, ou artistas, ou estudantes, etc., até eu mesmo, né, sou um produtor de uma companhia de teatro, não um produtor que faz espetáculos diversos e etc., eu não tenho este
essa possibilidade de produzir um espetáculo dessa magnitude e ter o contato de pessoas grandes, com grandes nomes, para estar envolvido nesse espetáculo. Porém, é bom entender que existe, é bom entender que é possível e que é bom entender que você também pode fazer parte desse projeto também, porque as coisas acontecem de uma maneira onde você menos espera. Então, um pouco dessa experiência eu quero passar para vocês, né? E dizer, por exemplo, que outra produção que nunca foi patrocinada, né, é o que as produções do Antônio Fagundes faziam. Então, eles não eram patrocinados e eles conseguiam viajar ao Brasil, mas tinha um grande nome que era o Antônio Fagundes, né? Então, existe isso, mas a grande maioria ela é patrocinada das grandes produções, né? Patrocinada por quê? Por quem? Por empresas que trabalham com as leis de incentivo fiscal, que é o que a gente já conversou aqui, né? O PROAC-CMS, ou a lei de incentivo fiscal, né? A Lei Rouanet. Agora, voltando um pouquinho para a trajetória do Teatro do Osso, depois de tantas temporadas, né? Tantos acontecimentos, a gente entrou e conheceu um pouco mais sobre o universo dos festivais de teatro. A gente foi ao longo dos anos, né, sendo reconhecido, né, e fomos convidados pela MIT, pela Mostra Internacional de Teatro, né, da cidade de São Paulo, que acontece em São Paulo, é uma mostra internacional, então vem artistas do mundo inteiro, e fomos convidados também, desculpa, não fomos convidados, nós nos inscrevemos no FEVERESTIVAL, Festival Internacional de Teatro. Esse festival ela é diferente com relação à apresentação. Ou seja, você precisa se inscrever e aí o Brasil inteiro se inscreve e aí alguns são selecionados. Vou falar um pouquinho sobre a MIT. A gente foi convidado porque uma das temporadas um dos curadores da MIT assistiu e achou interessante que a gente fizesse parte da programação da MIT daquele ano, que foi em 2018. Então apresentamos a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo na plataforma BR, que era uma plataforma que eles estavam lançando, que era uma curadoria só com espetáculos brasileiros, porque os curadores internacionais eles estão interessados também em conhecer o que está acontecendo no Brasil quanto teatro, para assim também poderem levar para os seus países, né, de atuação, né? Porque os festivais ele tem este intuito de encontrar artistas, de acontecer essas trocas. Então, vem curadores do mundo inteiro para participar, para acompanhar, para ver programadores do Brasil e exterior, para programar, para conhecer as obras e assim poder levar, se assim for interessante para todos os envolvidos, né? Então, os festivais têm essa característica, né? O do encontro, da troca, né? Então, foi muito interessante, porque é a partir da experiência que eu fui entendendo isso, quanto é rico você encontrar outros artistas, né? E trocar, e conversar, e dialogar, é muito instigante, né? É muito bonito. E também é uma vitrine, então é importante participar de festivais, porque passa a ser vitrine também. Claro, currículo, e também vitrine. Vitrine é aquilo que eu te falei. Estou no radar, estou apresentando nesse festival, está sempre em constante movimento, né? E o Festival, como eu disse, ele é diferente, porque você se inscreve e aí a curadoria faz a seleção dos espetáculos que vão fazer parte da programação, né? E lá, também aconteceu em 2018, nos inscrevemos em 2016 para 2017, não passamos, né? E aí depois nos inscrevemos de novo e aí passamos. E aí foi incrível, foi uma delícia, foi extraordinário, porque realmente a troca com as pessoas, com o público, com a plateia, é um festival de Campinas, então é um outro público. Então é uma troca muito rica, muito instigante, que estimula você a estar impulsionando para cima, para frente, reto, né? Conseguir se instigar, se estimular para conseguir se alimentar internamente com a chama da criação, né, com a chama da humanidade, com a chama da arte, para assim conseguir continuar nesse caminho tão árduo que a gente sabe que é, desde os primeiros passos, depois continua sendo. Então o festival é um pouco isso que eu queria falar. Existem muitos festivais no Brasil, a gente teve experiência com esses dois festivais,
mas existem assim muitos no estado de São Paulo, existem muitos no Brasil e existem no exterior. E aí, o exterior é um outro nível de acesso, o qual não faz parte do meu dos meus leques de possibilidades no momento, né? Mas quem sabe no futuro. Então, de festival é isso. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, esse encontro, essa conversa, esse diálogo, ele serve para a gente entender um pouco das mil possibilidades que existem dentro desse universo da atuação, né? Do teatro, né? Ou da arte de atuar, né? Então, uma reflexão, uma conversa mesmo para ver onde a gente pode mirar e focar. Eu fui estudante de teatro, né? Tive os meus primeiros momentos da trajetória artística, então eu sei que, tá, me formei, vou para onde? Não sei. Então, esse compartilhar, essa troca era justamente para entender que há muitas possibilidades de ir em direção, se for, sei lá, atuação para cinema, se for para a constituição de uma companhia, de um grupo, no qual, né, faz muito parte da minha experiência, isso me instiga, me possibilita estar atuando, né, estar em ação, né? Então, é entender melhor esse panorama geral de como se manter também, né? De como se manter firme, né? De como não desistir, né? De quais são as possibilidades. Eu sou ator, mas também sou produtor, né? Porque também tem umas outras entradas. Hoje em dia, eu também sou, com a pandemia, né? Com o fechamento dos teatros, ainda que tenha aberto nos últimos meses, mas com a pandemia eu aprendi a editar, né? Eu aprendi a captar vídeo, né? A captar áudio, né, fazer brincadeiras com imagens, com sons, etc. E assim produzir coisas também. Vocês podem acessar o site do Teatro do Osso e ver lá algumas obras que eu fiz. Então, né, ficar atento porque as possibilidades estão aí, elas estão em transformação e como se reinventar a cada momento, né? Então, esse encontro é para entender mesmo, né, quais são as possibilidades que existem aí, aonde que eu vou, para onde que eu vou, para onde eu vou mirar, né? E foi um encontro muito prazeroso para mim, espero que tenha sido para vocês, espero que tenha instigado vocês para continuar nesse rumo, nesse caminho, que sim, é bem árduo, é bem difícil, mas é possível, né? Se sozinho tá difícil, junte com seus iguais, né, para sim ganhar força, né, para caminhar junto com outras pessoas e fazendo acontecer, que eu tenho certeza que essa arte tão linda do teatro, ela é muito potente para a transformação da sociedade, claro que sempre para melhor, através da reflexão, através da poesia, né, da atuação, da música, do canto, da dança, né? Então, a gente tem muito que agregar para essa sociedade brasileira e é isso, pessoal. Muito obrigado por esses encontros, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e espero que tenha a possibilidade de reencontrar vocês pessoalmente. De qualquer maneira, vai ter mais informações. É muito fácil me achar nas redes sociais, Guilherme Carrasco, ator. Então você pode achar eu no Instagram, tem o Facebook também. Né? A gente pode trocar, você pode deixar nos comentários aqui embaixo também. Enfim, se precisar qualquer coisa, compartilhar, trocar, pode entrar em contato comigo que eu vou ficar muito feliz em conversar e bater um papo com vocês, além desses vídeos aqui, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até mais.